espaço rural, ou seja, não estamos no território urbano mais, não é verdade? E você percebe que esse espaço rural, ele é utilizado para produção. E essa produção do espaço rural, ela tem duas formas bem distintas que nós vamos identificar, tá bom? Então, o espaço não urbano, o espaço rural, um pouquinho mais distante do espaço urbano e com algumas condições diferentes, aonde nós vamos perceber que a produção dentro do espaço rural foi se modificando até chegar ao que hoje nós falamos como agronegócio. A utilização desse espaço para uma produção, trazendo a tecnologia dentro do espaço rural. Para quê? Aumentar a produtividade, aumentar os ganhos, uma produção mais rápida num tempo menor. Isso é importante. E o uso da tecnologia, usando a tecnologia nesse território. Então nós podemos chamar esse agronegócio de novo rural brasileiro, por exemplo. É verdade. E você vai perceber essa diferença, como nós tínhamos o espaço rural sendo ocupado, trabalhado, produzindo e como hoje está sendo utilizado. Vamos lá? Olha aí, faça a sua anotação. Duas formas diferentes de produção e ocupação no espaço rural. Você tem a forma extensiva e a forma intensiva, tá bom? Anota aí. Bom, de maneira extensiva ou agricultura familiar, aonde de maneira geral a família está trabalhando para tirar o próprio sustento, uma agricultura de subsistência. E muitas vezes pega o excedente, às vezes é pouco, o excedente para negociar, para vender e assim por diante. Mas é uma agricultura pequena, policultura, onde tem vários tipos de culturas, tá? Para que ele realmente consiga fazer a sua família ter condições de continuar trabalhando ali. Por outro lado, você tem uma agricultura mais moderna, comercial, ocupando com máquinas, as máquinas trabalhando no lugar das pessoas. Então você tem uma produtividade maior, num tempo menor, aonde você consegue trabalhar essa cultura para uma área muito maior. Então a monocultura mecanizada e voltada principalmente para a venda para o exterior, aonde vai render um capital maior. Enquanto que a agricultura familiar são propriedades menores. A renda é menor, a produção é menor e você acaba percebendo que o custo é diferente também e o ganho também é diferente. Preste atenção, então coloque aí as duas formas, a agricultura familiar e uma agricultura comercial. E você ainda tem alguns detalhes. Perceba o seguinte, na paisagem rural existem algumas características específicas, como a forma de se vestir, a linguagem, algumas festas, as comemorações que fazem, às vezes no período de colheita, numa safra e assim por diante. E você começa a perceber que a área rural e a área urbana interagem entre elas, trazendo algumas características umas das outras, lógico. Hoje você percebe a alta tecnologia no campo, não é verdade? Até o drone é utilizado hoje. E você percebe algumas atividades que são mais encontradas na área rural, hoje na cidade também. Como, por exemplo, a competição de laço, não é verdade? Você encontra em ambas as paisagens. E isso daí é importante, porque começa a ter uma interação muito grande. Mas o que tem que ficar para você aqui agora, nessa paisagem rural, é a diferença entre a parte extensiva, a forma extensiva e a forma intensiva de produção. O nome já diz, a extensiva você vai ter menos tecnologia, a intensiva mais tecnologia. O resultado é diferente. Então precisa ficar essa parte para você, bem certinho. Anota aí, tá bom? Mas vamos lá, continuando, para você prestar atenção, fazer suas anotações e ficar bem fixo esse conteúdo na sua cabeça. Olha só, o que nós temos agora aqui? Infelizmente, nós temos problemas ambientais. Pois é, problemas ambientais devido às atividades no meio rural. E essas atividades podem ser na agricultura, pode ser pela pecuária,
aonde vai provocar algumas mudanças, e essas mudanças para ampliar esse setor, essa produção. Então hoje nós percebemos essa ampliação provocando desmatamento para usar o solo para fazer agricultura ou para fazer a implementação da criação do gado. Você percebe essa diferença da implementação do gado com a agricultura e o uso desse recurso do solo. Mas daí vem o desmatamento. E esse desmatamento acaba alterando algumas características naturais, tirando o equilíbrio natural desse sistema. E daí vem os problemas ambientais. Precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Você percebe o seguinte, que uma parte da população ribeirinha, por exemplo, também depende da agricultura. Só que eles trabalham uma agricultura um pouco mais de subsistência, de uma forma mais orgânica, uma forma onde é menor o impacto ambiental. Por que eles trabalham dessa forma? Porque eles conseguem trabalhar, produzir um resultado para a sua família e sobrar, ou seja, ter um excedente para poder negociar, para entrar um dinheirinho para essa família. Mas você percebe também que as características, as condições econômicas são diferentes para os ribeirinhos e para os grandes produtores rurais, ou seja, na agricultura ou na pecuária. Por que isso? Por causa da tecnologia, por causa da quantidade de capital aplicado, faz uma diferença muito grande. E você percebe isso no tamanho das áreas ocupadas por duas categorias diferentes. E como são essas categorias e como são essas áreas ocupadas? Simples. Dá uma olhada aqui. Você tem grandes propriedades rurais, mas grandes propriedades rurais mesmo. Se você já observou em alguma reportagem ou viajando, você já deve ter visto plantação de soja por quilômetros, plantação de algodão, grande propriedade rural mecanizada, com equipamento de alta tecnologia, utilização de GPS, só que na mão de poucas pessoas, ou seja, poucas pessoas detendo o controle de grandes áreas na paisagem rural, grandes propriedades rurais. E daí vem o inverso, pequenas propriedades rurais, tendo uma propriedade na mão de pessoas que não têm boas condições para fazer aquela implementação da tecnologia de ponta, aonde não tem como colocar aquele equipamento e ter uma produção significativa. Então, pequenas propriedades rurais policultoras, que têm a variedade de cultivo e desta forma não tem uma rentabilidade tão grande. E você percebe a diferença. A maior parte e a menor parte da população brasileira na área rural. As grandes propriedades, os grandes espaços rurais na mão de poucos. E a maior parcela da população que tem poucas condições, um capital menor, pequenas propriedades rurais. Olha só a diferença. Essa diferença é crucial, essa diferença impacta diretamente na economia de cada família, porque elas não conseguem competir. E muitas dessas grandes propriedades rurais acabam comprando pequenas propriedades rurais, porque essas não conseguem continuar sobrevivendo e tendo condições para manter a propriedade. E acabam vendendo, infelizmente. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula sobre a paisagem rural, a paisagem urbana. Espero que você tenha feito todas as anotações, faça um esquema, um organograma, um mapa mental para revisar isso daí depois, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!